A pandemia do novo coronavírus fez de 2020 um ano atípico. Eventos foram cancelados, fronteiras se fecharam e os hábitos cotidianos mudaram. Diversos setores foram gravemente impactados e com o audiovisual não foi diferente. Produções foram paralisadas, as salas de cinema fecharam, festivais virtuais surgiram, o streaming ganhou espaço. Em meio à pandemia, as produções cinematográficas estão se reestruturando e tentam sobreviver à crise. Essas situações que a gente vive, meio limite, né, elas sempre são muito boas para gerar reflexões sobre os caminhos da arte, sobre a vida, a relação da arte com a vida, o nosso tamanho, né, diante do mundo, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não tem condições de dominar. Do meu documentário, que aí eu já tinha feito antes da pandemia, né, foi bem prejudicial, porque muitos festivais adiaram, o próprio Festival do Rio tá uma confusão bem grande. O Festival do Rio, pô, talvez um dos maiores festivais de cinema do Brasil, né, com a maior projeção para os filmes, para os novos diretores. Muitos festivais foram adiados, acabou sem notícia do festival. Muitos festivais, por ir para o virtual, diminuíram a quantidade de filmes selecionados e também, por ir para o virtual, diminuíram a visibilidade, a repercussão. A pandemia trouxe circunstâncias que talvez tenham facilitado algumas ações que trouxeram risco para o cinema, né? Como eu acredito que esse governo que fechou a Cinemateca Brasileira talvez não tivesse tanta facilidade em fazer isso se a gente tivesse com a sociedade funcionando normalmente. E muito provavelmente várias produções perderam o ritmo, perderam o pé e talvez não consigam retomar. Mas isso são circunstâncias, né? Assim, a pandemia em si faz parte da vida, isso a gente não pode evitar. O que não faz parte da vida são as decisões oportunistas, né? Embrafilme. No Brasil, o cinema sofreu com crises intensas ao longo da história, como a extinção da Embrafilme em 1992, durante o governo de Fernando Collor de Mello. A Cinemateca Brasileira, por exemplo, por conter o maior acervo de filmes da América do Sul, abriga hoje um material altamente inflamável mantido em condições precárias. A instituição já passou por 4 incêndios, o mais recente deles em 2016. Hoje, sem o apoio do governo, faltam investimentos de funcionários responsáveis pela preservação de cerca de 250 mil rolos de película. Os riscos são muitos. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei na Cinemateca, que eu era coordenadora da área de preservação, a gente fazia ronda todos os dias. Todos os dias um técnico da preservação circulava em todas as áreas climatizadas, de película, de vídeo magnético, de papel, de fotografia, em todas, fazendo anotações, verificando as condições se estava tudo ok e tomando as providências que eram necessárias. A gente fazia isso todos os dias. Imagina o que é você não fazer isso 7 meses, 8 meses. Pode ser muito comprometedor. Estamos vivendo uma época muito ingrata, com uma diversidade enorme, sobretudo nós, artistas, professores, mas, às vezes, no período de crise, nós podemos produzir alternativas muito interessantes, ou no caso de um neorrealismo, de um cinema novo. Vamos, talvez, compreender cada vez mais o significado do que é não ter nada e ter tudo, ter toda a possibilidade do mundo, né? E o que é o contrário, que nós já sabemos muito bem, que é você ter tudo e não poder fazer nada diferente do que aquilo que lhe foi imposto. As dificuldades enfrentadas pelo cinema independente se agravaram com a pandemia. Alguns produtores precisaram criar outras formas de produção para sobreviver. Samuel faz parte da companhia de teatro Algum Banquete e teve a estreia de sua peça cancelada por causa do fechamento dos teatros. Sem a possibilidade de ocupar os palcos, eles decidiram fazer cinema. A gente passou uns 4 meses, assim, de março até
isso, agosto, lendo sem parar. Toda semana a gente se encontrava e lia peça, estudava, mergulhava no autor, no dramaturgo, estudava teoria em volta dele, estudava o contexto, e a gente foi se imbuindo de assim, muito teatro, da maior forma que a gente podia, e em algum momento a gente leu Romeu e Julieta, e por algum motivo, que foi mais intuitivo do que qualquer outra coisa, aquilo bateu no nosso afeto. Acho que bateu no nosso afeto ser uma história de amor sobre uma história de amor impossível, né? Um casal de jovens que tem uma barreira entre eles, no caso do Romeu e Julieta, a família, que não deixa eles se encontrarem, e o amor envolve morte, envolve 1 milhão de coisas que a gente achou que, de alguma forma, tem a ver com essa pandemia, né? Quantos amores também não foram interrompidos pela pandemia, quantas pessoas não queriam poder estar vendo mais os seus amores e não estar podendo, e existe um risco de morte, né, nisso também. Então, só que o Romeu e Julieta leva para um extremo, né? E a gente achou que isso, de alguma forma, comunicava bem com esse momento, e acabou fazendo. E a experiência de fazer de maneira remota, como eu falei antes, acho que a gente se forçou a fazer com que isso nos inspirasse, mais do que nos inibisse. Então, a gente não ficou desanimado com o fato de ter que fazer por videochamada. Videochamada era a estrutura que a gente tinha para fazer esse filme. Então, como que a gente faz? E a partir daí, para cima, assim, nunca tratar isso como, putz, mas que droga, seria tão melhor se a gente pudesse estar se encontrando. Não, não é sobre isso. O filme é em videochamada. Como que a gente lida com isso? Uma das soluções encontradas para a distribuição e a exibição durante a pandemia foi a criação de festivais online. É o caso do curta Alegoria da Cidade. O filme realizado por Raquel e Gabriel para a disciplina de Comunicação e Literatura Brasileira da PUC-Rio aguarda o resultado da premiação no Festival de Petrópolis. A gente escolheu o ambiente, a questão da cidade, que a gente está tendo uma relação diferente com a cidade agora na pandemia, né? E o nosso espaço caseiro, e com a relação subjetiva que a gente tem com a cidade, com o espaço caseiro, que a gente tirou da teoria de Ítalo Calvino, que ele fala que a cidade é cristal e chama, daí que a gente tirou tudo. Como esse projeto nasceu já no ambiente distanciado, a gente não teve que se adaptar. A gente criou ele já dentro de um ambiente do qual a gente sabia como seria. Então foi tranquilo nesse sentido, porque tudo que a gente gravou foi na própria casa, foi no próprio quarto. O curta todo é em stop motion, que facilita bastante também. Então eu tenho uma câmera, ela tem uma câmera. Em termos de produção, a filmagem da minha é melhor, a dela nem tanto. Vamos fazer em stop motion, que a foto é quase a mesma coisa, é idêntico. Então, não vai ter disparidade na qualidade da minha imagem para dela. Eu me sinto estranho. Estranho a mim, estranho aos outros, estranho aos laços e nós. Eu me sinto estranha. A rua alagada por uma multidão. Contra o tempo, que se vê estranha, sem tempo. Na cidade rasgada, remendada, em um tecido de muitos olhares, emaranhada em nós. Há muito tempo não sinto a chama, mas não sou estranho ao calor. Quero sentir a chama de nós, dos nós que chamam, que me encontram no desencontro e remendam os retalhos de nós. Mas quando o sol se pôr e a lua raiar, ainda estarei embolado. Na trama dessa rede de cristal, fragmentado, remendado pelo fio que não parte. Pelo fio que não parte. Nem quando eu parto. E vou dormir estranho. De novo. Diante de tantas mudanças no cenário audiovisual em função da pandemia, o futuro ainda é incerto. Muitos obstáculos foram superados e outros ainda preocupam os profissionais e amantes da sétima arte. Uma das questões centrais dessa reinvenção do cinema são as fronteiras entre o virtual e o presencial. Os festivais online, esse circuito que foi criado em diversos canais, não significa que deve se exterminar as poucas salas de cinema, ainda mais no nosso país,
muitas cidades que não têm cinema, que já tiveram no passado, outras nem isso. Mas eu acho que ainda é uma possibilidade muito bacana de você entrar num espaço junto com outras pessoas e vivenciar uma mesma experiência ao mesmo tempo. Eu acho isso também algo de um profundo sentido comunitário, artístico, pedagógico. Ver junto o cinema, conversar sobre cinema, é uma experiência também que eu acho única e precisa ser incentivada também. As salas, que venham às salas e que venham esse circuito online.